Fala turma, nesse vídeo a gente vai continuar os nossos estudos em teoria dos grafos e hoje o tema é busca em profundidade, o famoso algoritmo Depth First Search. Bom, aqui eu já preparei todo o material para a gente explorar, para a gente começar a entender como funciona a busca em profundidade, grafos. E no começo do vídeo eu quero já deixar também uma referência literária para vocês, aqui na descrição do vídeo, esse livro A Morte de Ivan Ilitch. O nosso exemplo do vídeo ele tem a ver com um trecho desse livro. Também comprando o livro pelo link da descrição, você ajuda o canal a trazer conteúdos com mais qualidade. E a ideia desse grafo aqui que a gente vai fazer a busca em profundidade é que esses números aqui representam as idades do personagem principal desse livro, que seria o Ivan Ilitch. E isso representa como a vida dele foi, segundo ele mesmo, foi perdendo o prazer ao longo do passar dos anos. Foi degringolando, foi descendo ladeira abaixo. Mas essa referência eu espero que vocês acompanhem. Se vocês quiserem, na verdade, contribuir com o canal, o link está na descrição. Mas vamos então focar no algoritmo. E depois também eu vou mostrar para vocês a nível de código como funciona esse algoritmo. Mas vamos iniciar então. A primeira chamada, lembrando que essa aqui seria uma execução do algoritmo de busca em profundidade usando recursividade. Então a gente primeiro, aqui na nossa pilha de execução, a gente tem a primeira função sendo chamada. Com o parâmetro vertex como 1, que seria o ponto de partida da nossa busca, que seria esse primeiro vértice aqui. Quando executa essa função, a gente já inclui o 1 aqui na lista dos vértices visitados, e depois de incluir um aqui na nossa lista dos vértices visitados, a gente busca os vizinhos dele. O primeiro vizinho dele, o único na verdade vizinho dele é o elemento 10. E quando a gente busca o elemento 10, a gente faz uma nova chamada. Quando a gente verifica que o elemento 10 ele não foi um nó visitado ainda, não foi um vértice visitado ainda, eu faço uma nova chamada, eu empilho uma nova chamada, mas agora com vertex com valor 10. E eu já incluo esse 10 aqui na minha lista de nós visitados logo de primeira. E depois eu já verifico os vizinhos dele. Na verdade, a gente primeiro precisa também de marcar aqui o visitado, o 10. E também marcar aqui na nossa representação gráfica como o nó 1 foi visitado e o nó 10 também já foi alcançado. Aqui a gente pode também riscar todos os 1s aqui que a gente tem presente. E aí, ao executar o 10, eu já coloquei o 10 primeiro aqui na nossa lista de nós alcançados, de nós visitados. E eu vou executar ao executar essa função, eu também procuro os vizinhos dele. O primeiro vizinho seria o vizinho 25, então eu empilho uma nova chamada a essa função com o valor 25. O valor 25 ele é inserido aqui na nossa lista de nós visitados. A gente marca esse nó como visitado, nó 25. E procura os vizinhos desse nó 25, já que ele já foi inserido e a chamada já está aqui para a gente executar. Já está executando, na verdade, essa chamada, esse método com esse parâmetro. Depois a gente procura os vizinhos do 25. No caso, seria só o 10, mas o 10 já foi visitado. A gente esqueceu aqui de marcar aqui o 10. Essa 10 aqui e esse 10 aqui como. Mas eles já foram visitados. Dá para perceber aqui pela representação gráfica que o 10 já foi visitado.
Aqui a gente está vendo a vizinhança do 25 e só tem o 10. Já que eu não tenho mais nenhum outro vértice vizinho e eu já inseri o vértice atual dentro da minha lista de nós visitados, eu vou terminar a execução dessa função. Tirar ela da pilha de execução. E aí eu vou retomar a execução da anterior, da função anterior, que é com o parâmetro 10. Então eu vou verificar os outros vizinhos do 10. No caso a gente tem o 30. O 30 vai ser marcado, que ainda não foi visitado. O 30 vai ser marcado como visitado. A gente vai inserir o 30 aqui na nossa lista. E vai marcar ele aqui embaixo também como já visitado, já alcançado na nossa busca em profundidade. Todos os lugares onde tem um nó 30, a gente já vai fazer esse processo. Além disso, a gente vai empilhar uma nova chamada aqui na nossa pilha de execução com o valor 30 como vértice. O vértice 30, aí a gente vai verificar que a gente já inseriu, na verdade, o valor 30 aqui, que é o primeiro passo da execução dessa função, desse método. O segundo passo é procurar a vizinhança. A vizinhança do 30 eu tenho 40 aqui. E a gente faz o mesmo processo, a gente insere aqui o 40, correto? Depois a gente marca aqui o 40 como já alcançado. Marca o 40 aqui também como já alcançado na nossa representação do grafo e empilha uma nova chamada com o parâmetro 40, correto? A gente vai verificar que ao executar o 40, eu tô colocando antes, mas percebam que esse empilhamento ele ocorre antes. Para mim inserir o 40 na lista dos nós visitados, já é a execução dessa função com o parâmetro 40. Depois eu olho a vizinhança do 40. A vizinhança do 40 é o 30, mas o 30 ele já foi inserido na lista de nós visitados. Então eu vou terminar a execução dessa função 40 com parâmetro 40 e vou voltar na execução da função com parâmetro 30 como valor de vértice. A função de valor 30 vai procurar mais um vizinho que ainda não foi visitado e vai encontrar o 45. Marcamos o 45 e antes de inserir lá, eu vou fazer agora da forma correta, que seria, primeiro a gente vai inserir uma nova chamada com o valor 45 e aí sim, executando essa função aqui, eu vou inserir o novo valor na lista dos nós visitados. E aí sim também eu posso marcar aqui como esse nó já foi alcançado aqui na nossa representação de vizinhança. Dentro dessa execução aqui, depois dessa inserção, eu já alcancei todos os nós. Então essa função aqui com parâmetro 45 não tem. Ela já tem o 30 como alcançado, o 45 ele já foi inserido. Como a gente vai voltar nessa execução que depois da inserção do 45 ele vai procurar a vizinhança. A vizinhança não vai ter nenhum nó que ainda não foi visitado. Então eu vou concluir a execução dessa função. Depois eu vou voltar para a execução da função com o parâmetro 30. A função com o parâmetro 30 também não vai encontrar nenhum nó que ainda não foi visitado como vizinho. Então a gente vai terminar a execução dela também. Em seguida a gente vai voltar para a execução da função com o parâmetro 10. Que também não existe nenhum outro nó vizinho que ainda não foi visitado. Então a gente também vai concluir a execução dela. Depois vamos voltar para a primeira função, que é com o parâmetro 1. Com o parâmetro 1, a gente também vai encontrar a mesma situação. Nenhum tipo de nó que ainda não foi visitado, que ainda não foi marcado como visitado. E a gente vai concluir a execução do nosso algoritmo como um todo, passando por todos os nossos nós e fazendo a nossa busca por profundidade desses nós, desses vértices. Bom, agora a nível de código, eu tenho aqui um dicionário onde eu faço exatamente essa mesma representação aqui que eu
para vocês das vizinhanças. Eu coloco como chave desse dicionário os nossos vértices e uma lista com os seus respectivos vizinhos. Aqui dentro nessa declaração dessa função aqui DFS, a gente tem primeiro um vertex, um parâmetro chamado vertex, o segundo um visited e o terceiro graph. O primeiro seria o vértice atual, o segundo a lista dos visitados e a terceira o parâmetro que vai receber o grafo que a gente está analisando, que a gente está fazendo a busca em profundidade. O primeiro passo nessa função é buscar os vizinhos desse vértice específico. Depois a gente já inclui esse novo vértice que a gente está passando, essa função ela está executando para a lista de nós visitados, a lista de vértices já alcançados. Em seguida a gente faz uma iteração sobre essa lista de vizinhos desse vértice e a gente pesquisa se esse vizinho se ele ainda não foi visitado. Se ele ainda não foi visitado, a gente empilha uma nova chamada com o valor do vértice como sendo o valor desse vizinho. E continua manda novamente a referência para essa lista de nós visitados e também mandamos uma referência para esse gráfico que a gente está analisando, que a gente está buscando em profundidade. E assim como a gente fez lá na representação a nível de ilustração, a nível desse software ScaleDraw, acontece exatamente da mesma forma que no algoritmo. Ele vai verificar, se caso ele vai chamar novamente, vai empilhar uma nova chamada com esse determinado vértice. Esse vértice ele vai ser inserido na lista de visitados, vai procurar os vizinhos dele, os vizinhos não visitados. Isso vai ser uma constante. Em seguida, agora para a gente executar, eu declaro uma lista de resultado. Aqui eu mando o primeiro parâmetro, que seria o vértice que eu quero partir, a busca em profundidade. O segundo seria a lista de visitados, onde eu estou mandando esse result como o parâmetro. E o terceiro seria o graph, que eu estou mandando esse dicionário que a gente montou aqui em cima. Ao executar esse algoritmo, a gente já tem exatamente o resultado que a gente chegou aqui, ó. 1, 10, 25, 30, 40 e 45. 1, 10, 25, 40, 30, 40 e 45. 1, 10, 25, 30, 40 e 45. Exatamente a mesma coisa. Então, é dessa forma que ocorre a busca em profundidade, usando algoritmos recursivos. Um algoritmo recursivo. Funções recursivas, na verdade. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu comentei, se você tiver interesse em contribuir com o canal, eu recomendo que vocês passem aí no link da descrição. Eu vou deixar esse livro que foi o fundamento para a construção do nosso exemplo. Então é isso, fiquem com Deus e deixe o like, se inscreva no canal e essas coisas todas aí.